Uma boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus e que Deus ele continue abençoando você nessa noite de quarta e nos ajudando a cada dia estarmos cheios do Espírito Santo e preparados também para receber as bênçãos de Deus e também pregar o seu Evangelho. Hoje, antes da nossa meditação, eu gostaria de fazer alguns pedidos de oração aqui com vocês e pedir para que Deus ele continue nos abençoando, de um agradecimento também. Primeiro quero dar os parabéns aí para a Gi, que hoje completou mais um ano de vida. Que Deus ele continue abençoando ela, fortalecendo a cada dia, abençoando a sua família também. Então, Gi, um abraço aí, que Deus te abençoe você, a tua família e continue te dando aí muitos anos de vida, tá bom? Eu quero fazer alguns pedidos especiais também. Um deles é sobre a Adele, a filha da Gisele. Eu peço que vocês orem por ela. Essa semana que passou ela não estava muito bem. Ela teve que ir no hospital fazer alguns exames. Então vamos orar aí pela Adele, para que Deus continue ajudando na recuperação dela, pela família dela também, e que Deus ele continue abençoando essa família. Também continuo pedindo aqui pela Ana, pela Rafaela, pelo Arthur, pelo genro da Ana também, que Deus ele continue abençoando eles, ajudando na recuperação e que cada dia eles estejam melhores e que Deus continue abençoando a vida deles. Também peço oração pela Dani, a nossa irmã da Coab, para que Deus continue fortalecendo ela, ajudando no seu tratamento, que cada dia ela esteja melhor. Esses dias ela estava hospitalizada, mas agora já está em casa. Também tem uma oração especial que eu quero, um pedido especial pelo Ivens Ribas, aqui da Central. Ele havia feito uma cirurgia, depois teve que voltar para fazer alguns procedimentos no hospital e orar pela recuperação dele, para que cada dia ele também esteja melhor. Também peço oração pelo William, foi colocado no grupo dos aventureiros aqui da Central. O William é um menino que eu acho que ele deve ter em torno de 6 a 8 anos, porque ele é um aventureiro. E ele acabou caindo de bicicleta, teve um traumatismo craniano. Está na CTI no hospital aqui em Passo Fundo, eu acho que é o Hospital São Vicente. A Nayara pediu oração por ele. Então eu peço que vocês continuem orando por esse menino, William, pela recuperação dele, para que Deus venha operar também um milagre na vida dele e também pela família dele. E tem mais dois pedidos especiais também, pela nossa programação dos 10 dias de oração, dos 10 horas de oração que teremos nesse próximo sábado. Então, logo mais eu passo algumas orientações para vocês. Nós teremos as 10 horas de oração que a igreja está fazendo em todo o nosso território. Então, ela vai começar às 9 horas da manhã de sábado e vai até às 19 horas do mesmo sábado. Às 9 horas da manhã, das 9 horas às 10 da manhã, nós teremos a transmissão ao vivo através da associação. Então, aqui na Igreja Central nós vamos transmitir a programação que eles vão fazer lá. E nas outras igrejas nós vamos ter a oportunidade de, nesse horário, fazer presencialmente e nós mesmos fazer a programação dessa primeira hora de jejum e oração. Então, prepare o coração de vocês também, pedindo para que Deus ele esteja tocando nosso coração e vamos orar também para que Deus ele venha se fazer presente em nossa vida. E mais um pedido de oração é porque nesse sábado nós começamos o nosso programa do Evangelismo Escola, onde terão vários pastores aqui na cidade que estarão pregando em algumas das nossas igrejas. Então peço que vocês orem por esses pastores. Nós vamos ter aqui o pastor Walter, o pastor Tércio, o pastor Janeuton e o pastor Edson, que estarão conosco aqui no distrito. No nosso distrito aqui de Passo Fundo Leste também temos alguns pastores. Então orar pelo trabalho deles e pelas pessoas que vão estar em contato também com a palavra de Deus. Então lembre-se de orar por esses pedidos, essas pessoas que nós mencionamos aqui, para que Deus continue tocando o coração delas e por essas programações que nós teremos na próxima semana. Então nesse momento eu convido você a fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus ele se faça presente aqui conosco e que Deus ele venha tocar nosso coração e transformar a nossa vida e agir também na vida dessas pessoas por quem nós oramos e pedir para que Deus continue abençoando cada uma delas. Vamos orar? Senhor, nesse momento agradecemos pelo Teu cuidado, agradecemos pela Tua proteção e agradecemos porque o Senhor tem guiado a nossa vida. Diante do Senhor aqui colocamos vários pedidos, colocamos várias pessoas aqui em Tuas mãos para que o Senhor venha dar a cura a elas,
para que o Senhor venha abençoar a vida delas e para que o Senhor venha transformar a vida delas também. Que o Senhor continue atendendo os nossos pedidos, as nossas orações, os pedidos que os teus filhos eles têm feito nesse momento, aquilo que eles têm no coração, a necessidade que eles têm. Que o Senhor venha suprir de acordo com a tua vontade e de acordo com as tuas misericórdias. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe e nos livre em nome de Jesus. Amém. Eu havia esquecido um detalhe, mas esse é só uma informação, não é um pedido. Nós teremos a partir da segunda semana de maio um encontro de casais virtual. Então vai ser feito através do Zoom. Eu tenho colocado os convites lá nos grupos, então é bem fácil de você participar. Você entra lá naquele link que eu enviei. Você coloca ali o seu nome, do marido ou da esposa, a igreja que pertence, o e-mail, e aí você se cadastra para participar dessa programação e receber o link do Zoom. Para você participar, você precisa convidar outro casal que não seja membro da igreja adventista. Um casal que seja amigo seu, um vizinho, alguém que gostaria de participar, e você cadastra para que ele possa participar junto. Vocês podem divulgar também aquele anúncio no Instagram, através do WhatsApp ou no Facebook, como algumas pessoas têm feito. Se vocês quiserem, pode colocar algum contato ali, pode colocar o meu contato também. Algumas pessoas já me procuraram pedindo para participar desse programa, então desse encontro de casais. Então você pode ficar à vontade ali, colocar o meu contato para que as pessoas entrem, me procurem e nós possamos fazer a inscrição dessas pessoas também, tá bom? Então não esqueça, eu acho que começa na outra semana, não lembro a data, acho que vai ser nas quartas-feiras, 4 encontros. Eu acho que na próxima semana, sem ser a próxima semana, a segunda semana de maio, acho que no dia 12 ou no dia 14 que nós teremos início a esse encontro de casal, que será realizado nas quartas-feiras. Muito bem, nosso tema de hoje ele fala sobre o Espírito Santo e a pregação. Nós temos estudado esse tema sobre passo para o reavivamento, e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Então eu quero passar para vocês alguns textos que eu anotei aqui hoje. Primeiro eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. E nós vamos ler um texto que tem ali, para nós fazermos a introdução da nossa meditação dessa noite. Atos capítulo 4 e o verso 31. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, Atos capítulo 4, verso 31. E ali diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse texto fala que os discípulos eles estavam em oração, ou seja, toda a igreja estava em oração. O texto fala que no momento que eles estavam orando, o local onde eles estavam tremeu. Eles sentiram a presença do Espírito Santo, todos que estavam ali reunidos, e o texto fala que então eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram o Evangelho a todas as pessoas. Esse deve ser o nosso objetivo, nosso alvo, de buscar a presença do Espírito Santo para que ele venha nos encher e nós sejamos capacitados para pregar o Evangelho, assim como aconteceu no livro de Atos, quando a igreja estava reunida em oração. E então o Espírito Santo desceu sobre eles e a pregação do Evangelho avançou e muitas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus. E o nosso objetivo hoje é esse também, para que muitas pessoas alcancem a salvação, com o objetivo de que Jesus logo ele volte para nos buscar desse mundo de sofrimento e dor. E um dos textos que eu separei para nós hoje, ele diz que Deus nos diz o seguinte sobre a importância do Espírito Santo no aspecto da pregação e do testemunho pessoal. E diz assim: a pregação da palavra de Deus não será de nenhum proveito sem contínua perseverança e ajuda do Espírito Santo. Então a pregação do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo não serve praticamente para nada, ou seja, não tem nenhum proveito se o Espírito Santo não estiver atuando naquele que leva a mensagem. Este é o único mestre eficaz da verdade divina, ou seja, o Espírito Santo é o único mestre verdadeiro. Unicamente quando a verdade chega ao coração acompanhado pelo Espírito Santo, vivificará a consciência
e transformará a vida de uma pessoa. Uma pessoa pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos e promessas, mas a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará. A mais esmerada educação, as maiores vantagens não podem tornar uma pessoa um veículo de luz sem a cooperação do Espírito de Deus. Então esse texto deixa bem claro que se o Espírito de Deus ele não estiver habitando em nossa vida, se nós não formos um meio pelo qual o Espírito Santo ele nos use para pregar o Evangelho, não importa quem nós sejamos, pessoas com grande conhecimento, com grande cultura, com grande capacidade, a palavra que nós levamos às outras pessoas, elas não terão luz, ou seja, não terão poder para tocar o coração das pessoas e elas serem transformadas. Então, a pregação ela não acontece durante ou somente durante um sermão. A pregação ela acontece através de uma palestra, através de um estudo bíblico que você vai fazer com alguma outra pessoa, através da participação de pequenos grupos onde você está entrando em contato com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo age de diversas formas, de várias maneiras, e nós precisamos nos deixar ser usados pelo Espírito de Deus. Maxwell, ele diz o seguinte em um dos seus livros. Essa citação que eu falei para vocês se encontra no livro Desejado de Todas as Nações, página 475 e no parágrafo 4. E Randy Maxwell ele diz assim: a verdade é que estamos morrendo de sede devido à falta de contato com o Deus vivo. E esse texto onde ele diz que nós estamos morrendo de sede, essa sede do Espírito, ou seja, a falta da ação do Espírito Santo em nossa vida, é porque nós não temos mantido contato, ou seja, uma comunhão com Deus, uma comunhão verdadeira, não temos buscado a presença de Deus na nossa vida. Ele continua dizendo, ou seja, fazendo uma pergunta da seguinte maneira, dizendo assim: será que a falta do Espírito Santo também é a causa do nosso temor? Será que algumas pessoas, quando elas dizem o seguinte: por que não temos êxito em virar esse mundo corrupto de cabeça para baixo? E a resposta que elas têm é a seguinte: a resposta é que nossas convicções estão distorcidas. Será que esse tipo de afirmação, de pergunta está correta? Onde diz assim: por que nós não conseguimos mudar esse mundo através da nossa mensagem? E a afirmação que eles têm é que nós estamos com uma verdade distorcida. E será que isso realmente é verdade? Será que isso tem acontecido por causa da falta do Espírito Santo em nossa vida? E nós temos entendido a palavra de Deus de forma distorcida? Ou na verdade nós temos entendido a palavra de Deus, mas infelizmente nós distorcemos o seu conteúdo, interpretamos de maneira totalmente diferente daquilo que Deus ele quer nos revelar, tentamos aplicar na nossa vida de uma forma distorcida e assim o Espírito Santo ele não tem como atuar na nossa vida. Talvez essa seja a causa de nós termos tanto temor, medo e não termos alcançado uma mudança e não estarmos também cheios do Espírito Santo. Então, as nossas convicções elas estão distorcidas. A maneira como nós temos compreendido a palavra de Deus tem impedido que o Espírito Santo ele venha agir na nossa vida. Então, hoje as pessoas elas não têm mais um senso do que é certo e errado. Aquilo que para algumas pessoas é pecado, para outras não. Às vezes nós interpretamos da maneira como nós achamos melhor para a nossa vida. Algumas coisas nós nem acreditamos mais que é pecado, mesmo a Bíblia a palavra de Deus ter uma revelação bem clara, mostrando o pecado, mostrando nossos erros. Infelizmente nós estamos distorcendo a verdade de Deus para nós mesmos. Temos anunciado isso de forma assim bem superficial. E isso impede a ação do Espírito Santo. Eu poderia enumerar aqui várias coisas que nós acabamos distorcendo, mas o nosso tema hoje não é esse, apenas para nós refletirmos como que nós temos nos colocado diante de Deus e se realmente nós temos compreendido e aplicado a verdade de Deus na nossa vida. Nós temos medo do conflito,
medo de discussões, medo das dificuldades, medo de perder nossos empregos, medo de perder nossa reputação, medo de perder nossa vida. E então ficamos em silêncio e nos escondemos. Nós ficamos com medo de proclamar com amor e poder o Evangelho ao mundo. Então, esse medo que nós temos é um medo porque nós não temos uma convicção daquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida. E isso faz com que nós não tomemos a decisão correta em nossa vida. Temos medo de fracasso, medo de perder o emprego por causa das convicções, medo da nossa reputação, de nos tornarmos cristãos e as pessoas começarem a fazer chacota, perdermos amigos, influência. Então, essa falta de convicção na palavra de Deus faz com que nós tenhamos medo e deixemos de fazer algumas coisas que são essenciais na nossa vida. Por isso eu cito mais uma vez para vocês o texto de Atos capítulo 4, verso 31, onde ali fala sobre a solução dos nossos problemas, onde diz que tendo orado, a igreja naquele período orou, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus, ou seja, eles não tinham medo de pregar, não tinham medo de falar das suas convicções, não tinham medo de anunciar aquilo que eles haviam aprendido e não tinham medo de levar as pessoas a também tomar uma decisão ao lado de Cristo. E isso é o que acaba nos impedindo de fazermos e termos atitudes corretas e firmes, porque nós não temos convicção naquilo que Deus ele tem nos anunciado através da sua palavra. Ellen White ela também tem um texto onde ela diz o seguinte a respeito da nossa literatura. E eu gostaria também de fazer um parágrafo aqui e nós colocarmos em relação à nossa pregação também. Assim como ela fala sobre a literatura, nós podemos falar em relação também à nossa mensagem, a mensagem que nós transmitimos às outras pessoas. Em relação à literatura, ela diz assim: se a salvação de Deus está com quem escreve para um jornal, o leitor desse jornal sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos que transmitem esse sentimento espiritual para os leitores. O que ela quer dizer é que se uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo ela escreve, seja num jornal, seja um livro, seja uma mensagem, Deus então ele abençoa essa mensagem e as pessoas que ouvirem essa mensagem elas também serão tocadas pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é um livro que tem tanto poder, ou seja, a palavra de Deus tem tanto poder. Homens pecadores, mas com a convicção, com a certeza da salvação, movidos pelo Espírito Santo, eles escreveram as Sagradas Escrituras, guiados por Deus, e com a validação e a bênção de Deus, essa palavra hoje ela tem poder para nos transformar, assim como tem transformado a vida de milhares de pessoas. Mas se o artigo escrito, se aquilo que o autor escreveu não estava de acordo com a vontade de Deus, ou seja, se ele não estava vivendo completamente para a glória de Deus, ou completamente entregue a Deus, os anjos sentem esta perda com tristeza. Eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão no texto. As palavras bonitas, mas falta a cálida influência do Espírito de Deus. Então as palavras podem ser bonitas, as palavras podem ser excepcionais, mas a falta do Espírito de Deus faz com que essas palavras elas se tornem mortas. E eu creio que isso também pode ser aplicado à nossa vida cristã, à nossa mensagem, à pregação, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. E às vezes nós pregamos, falamos, ensinamos, mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, essa mensagem ela se torna vazia. Então nós devemos enfatizar o seguinte. Então quero chamar a sua atenção para enfatizar o seguinte. Bom, obviamente não é que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos realizado como cristãos seja ruim.
Então não é isso que o texto ele tenta mostrar. Não quer dizer que se nós estivermos completamente cheios do Espírito Santo, aquilo que nós fazemos é ruim. Nós temos desenvolvido bons planos, temos feito muitas coisas boas. Certamente Deus tem abençoado os esforços humanos que nós temos feito, na medida do possível daquilo que nós fazemos. Mas a pergunta mais importante dentro disso é o seguinte: será que se abordarmos essas tarefas como cristãos carnais, ou seja, como cristãos que não são completamente convertidos, será que isso não poderia ter um resultado melhor, um resultado diferente? Se nós abordamos isso como a mensagem de Deus como cristãos que não são completamente convertidos, será que essa mensagem ela não poderia ser melhor, ela não poderia ter um alcance muito maior se nós fôssemos realmente cheios do Espírito Santo? Então nós podemos ver que uma coisa é certa: se nós nos esforçarmos para buscar soluções sendo cristãos incompletos ou que não somos completamente convertidos, investiremos muito tempo em vão. Faremos muitas coisas, até coisas boas, porém essas coisas elas serão inúteis para a salvação de outras pessoas. Então a mensagem de hoje fala que nós devemos pregar com convicção, nós precisamos ter convicção daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Se você quer ter uma mensagem que realmente venha impactar a tua esposa, o teu esposo, a tua família, os teus filhos, as pessoas que estão vendo o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter uma convicção e praticar realmente aquilo que nós falamos. Se nós não temos convicção do que nós somos, do que nós fazemos, a quem nós seguimos, todo o esforço que nós fazemos, por melhor que ele seja, se nós não tivermos a atuação do Espírito Santo, nós acabamos perdendo nosso tempo e todo o esforço que nós fazemos é vão. Por isso nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para que a nossa mensagem ela seja uma mensagem relevante, para que a nossa mensagem seja uma mensagem que toque o coração das pessoas, não por aquilo que nós fazemos, não pelas habilidades que nós temos, mas sim pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus ele abençoe você, que eu e você sejamos usados pelo Espírito Santo para levar essa mensagem, para que muitas pessoas aceitem a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para que nós com convicção venhamos anunciar a volta de Cristo, para que muitas pessoas também aceitem o chamado de Deus e também alcancem a salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ele continue sendo derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, e que nós venhamos ser usados pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho e para que logo Cristo ele volte a essa terra. Quero convidar você nesse momento para nós orarmos e pedirmos que Deus ele venha derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós e que nós sejamos um meio pelo qual Deus ele nos usa e que através do Espírito Santo muitas pessoas sejam alcançadas pela nossa mensagem. Vamos orar? Senhor, nesse momento agradecemos pelo teu cuidado e também pela tua proteção. Agradecemos porque o Senhor tem chamado cada um de nós para levar essa mensagem de salvação àquelas pessoas que ainda não te conhecem. Que o Senhor continue derramando sobre nós as tuas bênçãos, que o Senhor continue nos usando para que nós tenhamos uma convicção verdadeira, sejamos verdadeiramente convertidos a Ti, para que tudo aquilo que nós fizermos seja abençoado pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, para que o Espírito Santo ele venha validar a nossa mensagem e que todas as pessoas que ouvirem a Tua palavra através de nós, elas venham aceitar o Teu convite de salvação, venham aceitar o Senhor como o nosso Deus e o nosso Salvador. E para que breve Jesus ele volte a esse mundo para nos buscar. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que o Senhor guie a nossa vida e que nós hoje venhamos tomar essa decisão de ser cristãos verdadeiramente convertidos e usados por Ti. Nós agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Lembrando então que no próximo sábado nós teremos uma vigília, onde na primeira hora do sábado, das 9 às 10 horas, nós participaremos através de um link com a programação que a associação irá fazer. E durante essa semana nós teremos então uma semana especial de evangelismo aqui na cidade.
Então convidem os seus amigos aí para participarem desses 2 programas, os familiares. Aproveite para participar também e peça para que Deus ele venha transformar a nossa vida, para que Deus venha nos encher também do Espírito Santo. Que Deus abençoe e uma ótima noite a vocês todos. Um abraço.